vocês? Paz Senhor a todos, feliz sábado, né? A gente tá gravando o vídeo hoje porque não vai dar pra gente fazer aula pelo aplicativo, pelo Zoom. E como a gente já ficou alguns sábados sem fazer a lição devido à programação do Dia dos Pais que a gente estava ensaiando, e hoje tem uma programação da igreja via internet, uma programação bem especial, a gente achou melhor gravar o vídeo para vocês não ficarem mais um sábado sem lição. E hoje a gente vai continuar falando sobre Daniel, aquele homem fiel, amoroso, obediente e corajoso, tá? O tema da lição de hoje é a escrita na parede. É a lição de número 4 e o nosso texto base está lá em Daniel, capítulo 5. O versículo está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. A história de hoje é a escrita na parede. Nessa lição, nós teremos como objetivo saber que nós devemos evitar companhia de pessoas que zombam de Deus. Devemos sentir o desejo de agradar a Deus por meio de nossas atitudes e também ter respeito pelas coisas da casa de Deus. Versículo para memorizar. Vos enganeis, de Deus não se zomba. Gálatas 6, versículo 7. Os tesouros do templo. Muitos anos depois da história da lição anterior, o novo rei da Babilônia era Belsazar. Certa noite, o rei deu uma grande festa para 1000 convidados importantes. Todos bebiam demais e ficavam bêbados. Será que Daniel estava lá? Claro que não. Ele sabia que aquela festa não agradava a Deus. Você também não deve frequentar festinhas onde há bebidas e músicas que desagradam a Deus. O tempo vai passar, você vai crescer e se tornar um adolescente. Mas uma coisa não pode mudar: a vontade de agradar a Deus. Os copos de ouro do templo de Jerusalém no tempo de Nabucodonosor tinham sido trazidos para a Babilônia. Acredita que no meio daquela festa, Belsazar mandou buscar esses copos para ele e os seus convidados beberem vinho neles e louvarem os teus deuses? Que falta de respeito com as coisas de Deus, não é mesmo? Nós não podemos agir como esse rei. Temos que respeitar e cuidar com amor as coisas de Deus. Vamos falar o versículo que aprendemos hoje. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Gálatas 6, versículo 7. De repente, uma mão enorme apareceu e com o dedo escreveu algo na parede do salão de festa. O rei ficou branco de medo, começou a tremer da cabeça aos pés. Ele ficou parado, não sabia o que dizer. Depois gritou bem alto: cheguem os sábios, os adivinhos aqui. Preciso saber o que essa mão escreveu. Mas ninguém conseguiu explicar o que estava escrito na parede. O rei ficou mais desesperado ainda. Quando a rainha ouviu os gritos, correu para o salão de festa e disse o que está escrito na palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 5, do versículo 10 até o versículo 12. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbem os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos.
E nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e salvando dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Trouxeram Daniel imediatamente à presença de Belsazar. O rei prometeu dar a Daniel ótimos presentes se ele conseguisse ler e interpretar a escrita na parede. Mas Daniel respondeu: Os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes ao outro. Todavia, lerei ao rei a escritura. Ele farei saber a interpretação. Aí Daniel começou a relembrar tudo o que tinha acontecido ao rei Nabucodonosor e deu uma bronca em Belsazar. E o Senhor, ó rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o Rei dos Céus e mandou trazer os copos que ficam tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra e suas mulheres bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a deuses que não veem, que não ouvem e que não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou deixar viver, e que decide tudo o que acontece com o Senhor. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede essas palavras. Daniel teve muita coragem de dizer umas verdades para aquele rei. A frase na parede era: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Daniel explicou tudo. Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregues aos medos e aos persas. O rei imediatamente mandou que vestissem Daniel com roupas chiques, colocassem um colar de ouro no seu pescoço e anunciassem que Daniel seria o terceiro homem mais importante da Babilônia. Naquela mesma noite, os inimigos invadiram a Babilônia, mataram Belsazar e conquistaram o país. Esse foi o fim da tão famosa Babilônia. Deus cumpriu exatamente o que havia escrito na parede. Deus nos ama muito, mas Ele é santo e justo. Não gosta que a gente fique falando seu nome em vão ou brincando com as coisas espirituais. Isso é pecado. E só há uma maneira de limparmos o nosso coração dessas sujeiras, nos arrependendo e confessando nosso pecado a Jesus, o Filho de Deus, que um dia entregou sua vida por nós. Então, crianças, além de corajoso, Daniel era dedicado a Deus e procurava agradar a Ele em tudo o que fazia. Daniel não participou da festa onde as pessoas estavam zombando de Deus e, com muita coragem, falou a mensagem de Deus para o rei. Poderia ter sido morto naquela hora,
ou as pessoas poderiam ter zombado dele. Imagine, o grande império de Babilônia destruído? Impossível. Mas Daniel não se importou, entregou a mensagem de Deus ao rei. Você também deve agradar a Deus em todos os momentos, falando a verdade sobre Deus, rejeitando convites para festinhas onde as pessoas zombam de Deus e dando bom testemunho para seus amigos. Seja você também dedicado a Deus. Dedique-se a ouvir, ao falar e seguir os mandamentos de Deus, assim como Daniel. E agora, crianças, Olá, crianças, vocês já agora que vocês já ouviram a história, eu estar aqui para dizer para vocês que Daniel, além de corajoso, ele era um homem dedicado ao Senhor. Ele procurava fazer as coisas que agradavam ao Senhor, né? E aquela mensagem que ele levou pro rei não era uma mensagem muito fácil, mas independente do que podia acontecer com ele, ele foi lá e falou com o rei o que Deus pediu para ele falar, né? E vocês perceberam também que naquela festa Daniel não participou. Aquela festa era uma festa que agradava a outros deuses, né? E vocês também devem fazer o que Daniel fez, né? Sempre fazer as coisas que agradam ao Senhor, procurar fazer as coisas que agradam ao Senhor. Tudo bem? Por hoje é só. Semana que vem, se Deus quiser e permitir, a gente vai fazer uma aula pelo Zoom ou por outro aplicativo. Mas assim, não se esqueçam de fazer a tarefa essa semana, mandar lá pelo WhatsApp, decorar o versículo, mandar pra gente, né? Que a prof vai ficar muito feliz de receber. Bom final de semana, feliz sábado a todos e até o próximo sábado. Beijo, fique com Deus!